Olá, ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast, uma ação de comunicação da exposição Florescendo no Meio do Mundo. Meu nome é Thaís Penha, sou jornalista cultural e estou hoje aqui com a presença da artista Aide Sampaio e também artista Bruno Ouran. E para conhecer mais da trajetória deles e dessa exposição Florescendo no Meio do Mundo. Então, Aide, você conta pra gente um pouco da sua trajetória, de quem nasceu no Pará, vive em Goiás e como que a arte chegou na sua vida. Bom, boa tarde a todos. A arte, assim, sempre fez parte de mim, né? Eu nasci num lugar lindo, que é Marabá, e desde pequena frequentei oficinas de arte com meu pai. Então, assim, acho que a arte é um trajeto, um caminho natural. Nada muito imposto. Nunca pensei em ser artista e sempre pensei em ser artista. Sempre me permitindo apreciar, trabalhar a questão da contemplação, da meditação, né? Estudei um pouco e continuo estudando e pesquisando, né? As formas e as cores. Bruno, e você também, artista, e conta pra gente da sua trajetória e como que a sua trajetória também chegou, assim, de encontro com o trabalho da Aide. Bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente. Eu atuo como artista pesquisador desde alguns anos atrás. Diferente da ideia, eu caminhei trilhei um caminho um pouco diferente, mais para o lado acadêmico, fazendo graduação, mestrado e doutorado, tudo na área de artes. E depois de algum tempo, ali próximo do período da pandemia, comecei a trabalhar com produção cultural também. Já tenho uma parceria um tanto longa com a ID, em exposições e afins. E eu acho que nossos caminhos se interconectam até pela própria afetividade. A gente tem uma proximidade muito grande, a gente dialoga muito bem desde sempre. E fora as cutucadas que a gente dá um no outro aí também. E Aide, você é formada na UFG em artes, em museu, e a gente vê assim bem presente no seu trabalho essa imagem da ribeirinha e do feminino. Conta mais pra gente o que te motiva assim a trazer essas imagens. Você sabe que essa questão da ribeirinha foi um bullying, né? Porque lá em casa, assim, tinha coisa assim, eu fazendo bullying com os meninos fazendo bullying comigo. Falava assim, você está precisando de uma ribeirinha para te botar na linha, né? Essas coisas. Mas aí, quando eu entrei na museologia, no curso de museologia da UFG, e estudando questões de memória, né, de narrativas, trajetórias, território, esquecimentos, né, lembranças e esquecimentos, eu percebi que eu falei, nossa, eu sou a ribeirinha, eu acho que e não era uma coisa que eu lidava muito bem, até porque eu não conhecia bem esse universo, nunca tinha pesquisado, nasci na beira da água, lembrava todas, inclusive minha pintura toda, boa parte dela é a questão das minhas memórias, são imagens que eu vivenciei ao longo da vida, e são imagens ribeirinhas, né? Então eu tinha isso, mas não lidava muito bem. E a museologia ela me proporcionou eu fazer um estudo, uma pesquisa, e poder me compreender mais a mim e o meu trabalho. Eu acho que é bacana a gente pensar nessa identidade que a ID tem como ribeirinha, né? Que na verdade esses contatos com ela, eu vejo mais a ID como meio que uma força da natureza, sabe? Ela meio que engloba o que ela cria ali. Ela não é bem uma ribeirinha em si, ela é mais como uma criatura meio elemental que está enfiada ali, mostrando aquela realidade meio invisível para a gente, né? Ela joga essas cores, essas imagens da natureza para todo mundo vivenciar ali, né? Experienciar. E vocês trazem essa proposta, esse seu olhar também de uma forma bem interessante no nome, né? Florescendo no meio do mundo. Aí, qual é o seu sentimento, a ideia? Como que foi que vocês chegaram nessa ideia desse nome para essa nova exposição? Olha, esse florescendo no meio do mundo,
primeiro lugar, é a questão do florescer, né? Do florescer, de se desenvolver, do crescimento, dentro da diversidade, das possibilidades e das realidades estranhas que permeiam a vida, né, de todos nós. E que para quem está na margem, para quem não tem todos os acessos ou que os acessos são negados, isso é assim fundamental. A gente ficar conhecer nossas raízes para poder florescer, se desenvolver e é uma questão de sobrevivência e resiliência, né, diante da vida. Bruno, e você como curador dessa exposição, como que foi esse trabalho desse tema? Então, eu acho que muito da ideia da exposição, em geral, parte dessa noção do como eu vejo a ID. Então, essa questão do florescer, para mim, assim, que foi um processo de diálogo, logicamente, com ela, também com todo o resto da equipe da exposição, nasce da ideia do crescimento dela como artista. A ID, ela tem uma trajetória pessoal muito interessante. Como artista, ela ainda está desenvolvendo, ela está cada vez mais criando uma identidade muito própria. Então, a ideia do florescer vem muito disso, né? Desse desabrochar da habilidade dela, da qualidade como artista, da técnica e também da maturidade poética, que eu acho que é uma coisa muito importante e que, às vezes, para quem observa, fica um pouco difícil de perceber, mas a ideia ela tenta jogar isso nas formas que ela trabalha, nas cores e nas imagens que ela constrói. Então a ideia de florescer eu acho que vem muito disso. E quando eu escuto essa palavra no meio do mundo, me vem muito assim uma imagem de uma sociedade moderna e as ribeirinhas como uma resistência a isso. Como que é a ideia, no meio do mundo, trazer também essa sensibilidade, esse ritmo ribeirinho para o seu trabalho? É um processo de resiliência, né? De resiliência e de reconhecimento, como se diz, de territórios, de áreas. Mas principalmente é resgate de memórias, porque o meio do mundo tem realidades diversas, estranhas, possibilidades inúmeras e a diversidade também. Então, para você conseguir sobreviver e crescer e se desenvolver nesse ambiente, você precisa vir de algum lugar e estar ligado a alguma coisa. E que coisa que é essa? A não ser suas raízes, de onde você veio, né? Quais são, o que ficou, como diz a minha filha, a infância é um terreno que a gente caminha sobre ele a vida inteira, né? E, e isso vem da minha infância também. Eu fui uma criança muito feliz. E isso me proporcionou eu ter acesso a essas memórias, né? De me reconhecer e ver que existe uma possibilidade de crescimento e de superação em todos os aspectos da minha vida. Acho que é isso. Eu acho que é importante apontar uma coisa que a Thais até disse, que é a questão da relação com o meio moderno, o meio urbano, né? Que às vezes parece não trazer ali nas obras, mas traz porque é a própria experiência da ID, né? Ela vê com esse olhar de quem esteve nos dois ambientes ali para criar essas visualidades, resgatar essas memórias, né? Então existe sim uma conexão que fica quase que subliminar ali por trás daquelas imagens, daqueles traços de tinta. Então, por exemplo, em alguns momentos da exposição Florescendo, ela trabalha com tecidos que trazem essa questão do maquínico, da criação da artística por meio de repetição, de reprodução, e coloca a arte dela por cima, essa tinta mais solta, esse traço mais liberado que ela tem, e isso cria essa conexão como um todo, né? Então, embora muita coisa possa parecer aleatória, talvez com um olhar mais desatento, a ideia ela tem esse controle muito amplo sobre o que ela está fazendo, ela tem muita certeza do que está fazendo e o que ela quer alcançar. Eu acho que isso traz essa construção toda, esse amarramento conceitual. E a gente vê nas suas artes, assim, o uso de cores e texturas bem peculiar da sua identidade. O que o público vai poder encontrar nessa exposição Florescendo no Meio do Mundo, assim, de cores e texturas?
Sabe, assim, a textura, ela, para mim, né, e é isso que eu quero oferecer para o meu público, é uma possibilidade de contemplação do detalhe, porque a gente vive num mundo altamente acelerado, altamente urbano, e quando você depara onde tem texturas, onde existe traços não tão lineares e não tão formatados, ali te dá uma possibilidade da contemplação, porque um olhar rápido não consegue captar. Você precisa parar, respirar para poder ver. E eu acho que é muito isso. E isso aí tem a questão com a questão da contemporaneidade, né? Da pressa, de tudo ser tudo perfeito. E meu trabalho assim, não é perfeito. Para você conhecer, você tem que parar e olhar para ele, né? E olhar para ele e ver que existe ali o que eu retrato realmente é o comum. É o comum, é o que está no dia a dia, não tem nada de tão extraordinário, no entanto, é muitíssimo extraordinário. Uma mulher que amamenta, é uma avó que dá um colo, é uma benzedeira, é uma lavadeira, e, sim, são elementos de produção de vida que estão aí no cotidiano, né? E que exigem um pouco também de você parar para poder apreciar, né? Acho que é isso. Sim. Pensando assim nos trabalhos da ideia, essa questão das cores e texturas, elas meio que convidam a gente que ela disse muito bem, a questão da contemplação, né? Querendo ou não, a gente vive nessa era da hiperinformação, tudo é demais, mídia, vídeo, texto o tempo todo na nossa cara, no celular rodando ali. E talvez por isso que cenas como as que ela retrata, de coisas comuns, né, Eder? Acabam passando despercebidas, que é o grande lance ali por trás da ideia da exposição. É trazer essas realidades que passam, às vezes, despercebidas, diminuir o ritmo de quem está envolvido nesses ambientes para observar e sentir essa realidade, perceber que ela existe, entendeu? Então, as cores que ela trabalha já criam essa quebra do preto, do branco, do cinza, que a gente vê muito em carros, por exemplo, hoje em dia todo carro é branco, preto e cinza. Ela traz essas cores mais saturadas, o verde, o amarelo e o azul, e essas texturas bem pesadas, assim, que dão até uma sensação visual quase tátil, que eu acho que dão uma cara muito característica e levam realmente quem está ali experienciando o ambiente, experienciando as obras, a se entregar ali, se vivenciar realmente aqueles momentos. Entender que aquilo está muito além de simplesmente a obra do quadro ali em si. E aí aqui tem algo muito interessante, porque vocês fazem esse convite ao público para contemplação e, ao mesmo tempo, com isso, uma proposta de acessibilidade para quem não pode, de forma geral, por exemplo, contemplar com os olhos, mas pessoas que podem contemplar de outras formas. Como que foi isso, a ideia, assim, que você, como artista, quis levar sua arte para a contemplação, para além de quem pode só contemplar com os olhos? Porque, assim, o trabalho em si, a pesquisa em si, ela está muito apoiada na questão da invisibilidade. E aí tem a invisibilidade, você não vê e você também não é visto, né? E quando se abre, se eu estou falando de visibilidade, de populações invisíveis, né? Populações que não têm acesso limitadíssimo, né? Que a gente vive num momento no mundo que a gente precisa se educar para poder perceber melhor o outro, nas suas diferenças, sabendo que um e cada um é importante nas suas especificidades, né? Então, quando se traz a questão da acessibilidade, o acesso em braille, em libras, em autodescrição, em obras multissensoriais, é uma forma de trazer esse público e dar um acesso, mesmo que pequeno, mesmo que é uma pontuação, né?
O que a gente está fazendo é uma pontuação, mas é importante também quebrar as barreiras atitudinais, quebrar as barreiras de comunicação, porque muitas vezes a pessoa, do jeito que ela é recebida, ela não tem nem coragem de entrar dentro de um espaço cultural. E isso aí eu procurei, é a questão de coerência com o trabalho. Como é que eu estou falando de populações invisíveis e um cadeirante, fica difícil ele ver, uma pessoa com baixa audição ou baixa visão não consegue ter acesso, né? Até uma questão de coerência. E é por isso que no trabalho de pensar a equipe, os trabalhos que foram desenvolvidos, tudo com a ajuda da produtora Juliana, que está aqui com a gente, né? Foi pensado justamente na questão de quem participar e o que criar para cobrir esses problemas, né? Essas dificuldades, eu diria até melhor. Então, além dessa questão do treinamento atitudinal, de tanto da equipe como um todo, mas também de monitores, da equipe de recepção, que vai ter ali uma questão de trabalhar como lidar com esses tipos de problemas de acessibilidade, alguns elementos das obras e algumas retrabalhos, algumas revisões de obras da AID vão estar expostas de forma a gerar uma certa interatividade dentro da exposição. Então, não vão ser simplesmente momentos de apreciação das obras em si, pintadas pela própria AID, mas vão ter como que revisitações dessas obras para que pessoas com baixa visão tenham acesso através do toque. Também vamos trabalhar com questão de braille em alguns momentos. Então, dentro da possibilidade de trabalhar essa ligação, né, da invisibilidade, da questão da acessibilidade, nós tentamos abordar de uma forma bem ampla para realmente democratizar o acesso à exposição. Eu acho que é bem isso que a própria obra da AID trabalha, né? De fazer essa coisa que ela mostra, esse universo que ela tenta trazer para todo mundo. É tirar desse universo escondido, né? Muito legal. Aí você falou, né, de quem tá à margem, de quem tá invisível. Uhum. E aí a gente vê, assim, nos retratos que você faz das ribeirinhas, uma presença, assim, dos gestos e das expressões desse feminino. Você pode falar mais pra gente? O que é o seu desejo de passar com esses gestos e expressões? Sabe que são gestos e expressões de memórias, né? Porque eu sinto que tem assim pelo menos eu tento retratar uma delicadeza e um cuidado. O que eu busco é isso. Às vezes eu não consigo, né? Porque tudo é passível de erros e acertos, né? Mas a intenção é essa, né? Porque essa questão uma expressão você aproxima, você afasta, diz muita coisa, um olhar, uma forma de que a mão é colocada, e é basicamente isso. É as formas, né? É a linguagem das formas, né? E as linguagens do corpo também, né? Que é uma técnica, né, que eu preciso me aperfeiçoar e venho trabalhando com isso, tanto na pesquisa como na técnica, né? Eu acho que é muito bacana, até nessa parte da questão de atuar como curador com a AID já tem algum tempo. Que a gente discute muito sobre essa criação das obras, né? E ela fala sobre erros, defeitos, imperfeição, mas eu acho que a criação das obras da AID é justamente sobre a questão da imperfeição, porque, querendo ou não, esse conceito de invisibilidade, do inacessível, do cotidiano que não é percebido, está muito justamente desse problema, né? Dessa imperfeição, da gente que não tem a capacidade, às vezes, de perceber aquilo que está acontecendo na nossa frente. Então, essas cobranças eu acho que é natural de todo artista, né? Eu acho que é uma preocupação que está fazendo parte desse momento de crescimento da ideia, do florescimento, no caso, né? Que dialoga muito bem com a construção como um todo. Então, principalmente essa questão da figuração da feminina, que é uma representação, querendo ou não, dela mesma, né?
traz muito do gestual da ID. Ela é uma pessoa muito gestual. Como eu disse no começo, nesse espírito da natureza que se move, que pinta, que risca. Isso traduz muito bem, sabe? Essas questões que ela quer trabalhar dentro da exposição. Legal. Aí daí você falou assim da delicadeza, né? De buscar trazer essa delicadeza, que nem como se nem sempre você conseguisse, mas também eu vejo assim muito uma imagem de uma força e de uma resiliência. Aí como que é assim para você como artista trabalhar mulheres que são fortes, resilientes, mas também são delicadas? Sim, é porque a mulher ela é um espelho multifacetado, é um portal, né? É criação de vida, sabe? Eu acho assim, a mulher é a perfeição, sabe? O feminino eu vejo assim, uma expressão assim incrível, porque ela é completa, ela é a avó do mundo, sabe? A mãe de todas as coisas, né? O meu Deus, ele é feminino, desculpa. Mas é isso, porque você vê assim uma mulher comum, sabe? De ter os filhos, de manter a casa, de organizar, de dar um suporte. E isso assim está cada vez mais presente e não é tão valorizado. Cada vez não se tem tanta voz, né? As condições de acesso para as mulheres são menores. Ah, aliás, assim, tem aquela coisa jesuítica, né? Que menino, índio e mulher não tinha alma, né? Nós assim, adquirimos almas pouquíssimo tempo. Então, isso tudo também faz parte, porque é uma força você conseguir atravessar aí essa história da humanidade marcada por esse conceito. Até 1970, me parece, mulher não podia viajar sem a autorização do marido, né? Então, assim, tudo é muito recente, né? E eu acho que para os homens, né, pô, é muito assustador, mas só para os homens que estão dormindo, porque estão acordados é natural, né? E é isso. E a mulher é isso. A mulher é força, é alegria, é tudo de bom. Muito bom. Eu acho que é aí que a corda morde o rabo, né? A questão do Ouroboros. Que a gente volta lá atrás naquele assunto da ligação, da criação da ID com a questão urbana, né? Justamente pensando nesses conceitos contemporâneos que a gente vive, as dificuldades que as mulheres hoje em dia ainda têm com acesso aos próprios direitos já conquistados. Pô, a gente vê discussões, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos agora questionando a questão de voto da mulher, sabe? Entre outras coisas, questão de voto, de acesso a questões de decisão sobre reprodução, que até hoje é uma polêmica muito grande. Então, assim, eu acho que a obra da ID ela extrapola esses momentos, entendeu? Ele vai para além daquela representação da mulher ali, ribeirinha, dura, que está ligada no trabalho braçal, no cuidar da criança, e vai além. Ela pega esses pequenos detalhes do contemporâneo e insere nessa força da mulher, né? Que existe aí desde sempre, que a gente sabe muito bem como é que funciona a realidade. E a exposição ela vai estar aberta ao público de 2 a 30 de setembro. E contem pra gente como está sendo assim, esses bastidores dessa montagem, de tudo isso que envolve aí o momento final que vai ser a exposição em aberto. Conta pra gente como está sendo. Como que está sendo a ID? Porque tá sendo, né? Olha, gente, é o seguinte, está sendo uma experiência maravilhosa. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Eu amo gente. Eu só funciono se tiver gente ao meu redor, né? Eu não, como diz, eu não sou uma ilha cercada de gente por todos os lados, né? Mas assim, é muito porque é momentos de aprendizado. É momento de aprendizado, é momento de crescimento, porque você tem que lidar com vários tipos de personalidade e também a gente tem que lidar com a gente também, né? Ainda tem esse detalhe técnico que é fundamental, né? Mas tudo isso, assim, eu vejo assim que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Eu acho que não só para mim, mas para toda a equipe, né? E eu tenho a sorte de ter uma equipe muito boa, né? Graças a Deus, assim, eu sempre trabalhei com amigos, com pessoas que a gente tem algum tipo de afinidade.
E isso já é um fator para a gente conseguir ter um desempenho mais assertivo, né, diante das coisas. Eu estou, além de como artista e proponente do projeto, eu também estou como coordenadora geral, e às vezes a coisa fica meio embolada para o meu lado, mas tudo é desafio, né? Né? Tudo é desafio. Os produtores que dêem o jeito dele, que lutem, né? E lutem, mas eu acho que todos estão se empenhando para fazer um trabalho bonito, para ter uma entrega coerente, né, com o que foi proposto. E é isso, eu espero que tudo dê certo, sabe? E que a gente possa sair, como diz, diante desse florescer no meio do mundo, a gente saia desse projeto mais fortalecido e mais experiente. Isso é uma coisa boa de ressaltar. Logicamente, todo mundo está ganhando muita experiência, esse contato sempre é uma experiência nova, né? Trabalhar num projeto novo é uma coisa que sempre tem esses desafios, essas novidades. Mas a equipe, como um todo, é muito experiente. Então, querendo ou não, todo mundo consegue trabalhar em harmonia ali, sabe o seu espaço. Logicamente, não é uma coisa perfeita, tem lá seus percalços, né? Um discute com o outro, papá. Eu acho que isso é normal e é até muito produtivo, porque, querendo ou não, é o florescimento de todo mundo, né? Então, é uma representação da própria exposição em si na equipe, no funcionar do projeto, né? Eu acredito que a construção da equipe que veio aí com a ID, veio com a Juliana, de pensar quem estaria integrado ali, faz todo o sentido do resultado que a gente pretende obter. E que eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso. Amém. Além do convite para ver com os próprios olhos, aí eu sei que você está preparando aí obras multissensoriais, pensado em todo o público aí da acessibilidade. Então, conta pra gente mais dessas obras. Olha, gente, rompa a inércia e venha, porque eu acho que vai valer a pena você vir e ver. Eu falei, veja com os olhos, veja e veja com seus próprios olhos, mas venha e veja com o seu próprio olhar. Veja e veja com todos os seus sentidos. Você pode, porque existe no projeto trabalhos que você não vai precisar ver, mas você vai precisar tocar, né, para poder sentir. Então, isso aí é despertar também um outro tipo de olhar, um outro tipo de linguagem que às vezes não é muito usada. Então, tudo é possibilidade. Dentro do projeto de exposição vão ser disponibilizadas 3 obras que vão estar para acesso não só visual. Na verdade, a ideia é brincar um pouco essa questão do visual e convidar quem está ali explorando o espaço a sentir com outros sentidos, utilizar o tato, às vezes algum outro elemento do espaço para experienciar essas obras. Então, acaba virando o jogo para quem normalmente espera a questão de uma exposição totalmente visual, de pintura de telas, né? Então, isso também acaba entrando na questão da acessibilidade, como a gente estava dizendo, né? De universalizar esse acesso. Não só quem está vendo vai ter essa experiência de ter as obras ali. Então, o ver com os olhos, ele acaba virando uma metáfora, né? É o ver com os olhos, como a Dia diz, os olhos que você tem, seja lá quais sejam, né? E a exposição vai trazer obras multissensoriais. Pode explicar mais para a gente como está sendo a construção dessas obras e o que é que o público vai encontrar lá de multissensorial? Olha, de multissensorial, por exemplo, vai ter audiodescrição, audiodescrição de todas as obras. Vai ter em braille, para você ver com a ponta dos dedos no braille, utilizando o tato. Vai ter a questão do Libras, da linguagem em Libras, de que todas as obras ali vão ser, né, vai ter uma autodescrição em si, né, com som e é em Libras, né? E vocês prepararam algumas obras pensadas na experiência multissensorial. Você pode contar para a gente mais, Bruno, de como foi pensar essa obra e o que o público vai encontrar lá? Então, na questão da obra em si,
Eu trato a exposição como uma obra, né? Então, ela como um todo vai ter essa experiência multissensorial. A gente vai ter acessibilidade nas questões de expressão das obras em libras, de comunicação, audiodescrição, e também em 3 momentos teremos essas obras que são de experiências múltiplas, né? De tato e outras linguagens que a pessoa tiver acesso ali. Além disso, os monitores da própria exposição vão estar passando por um treinamento para lidar com acessibilidade, como receber essas pessoas que vão estar entrando ali no espaço, para poder experienciar as obras com, acho que toda a potência que tem ali dentro, né? E além disso, né, a gente vai ter uma oficina realizada pela Renata Guise, que é a oficina De barreiras, é para baixar as barreiras atitudinais e comunicacionais. Essa oficina, ela se torna muito importante porque ela é direcionada principalmente para a equipe que está trabalhando no projeto e para a equipe do museu, e também aberta a pessoas, ao público em geral, que queira se informar e conhecer mais do que seria isso. E o que seria isso, essa questão dessas barreiras, né, atitudinais? São barreiras de atitude, são gestos, formas de se lidar com o diferente, com o diverso, né? E é um trabalho assim, que está sendo feito com muito cuidado, né, por uma especialista, que é a Renata Guise, que é uma pessoa que tem bastante experiência na área, e todos nós vamos para lá também aprender um pouco mais. E eu vejo que isso aí, para mim, foi uma coisa muito importante, é um momento muito importante, porque, na realidade, a gente, às vezes, nós somos um pouco preconceituosos, sabe? Muito preconceituosos, e quando a gente lida com pessoas com necessidades especiais, às vezes a gente entra no capacitismo, acho que a pessoa não consegue nem saber lidar, né? E isso aí vai ser uma forma também de colocar, trazer essas pessoas mais para perto da gente. Afinal, é uma exposição, né, que visa homenagear, de uma certa maneira, populações que estão à margem, né? E quem está mais à margem perto da gente são também essas pessoas. É importante notar isso que a Aide disse, porque, inclusive, na questão de tratamento da própria equipe, a gente conviver e entender melhor a fundo como que tem que ser esse trato, mais cuidadoso, mais próximo. A própria equipe conta com 3 integrantes, que são pessoas com deficiência, que ajudam a gente, às vezes, a compreender melhor a situação, observar com mais cuidado, evitar armadilhas, querendo ou não, do nosso dia a dia, que sofremos aí por conta de criação, do convívio, da própria existência. Então, esse convívio da equipe ali, de trocar essas ideias, trocar essas figurinhas, evitam essas armadilhas, e é uma coisa que a gente quer passar também, querendo ou não, para quem está recebendo ali a exposição, explorando a exposição, né? Muito legal essa proposta de vocês, né? De aliar a arte, a cultura, a acessibilidade. E importante também deixar registrado aqui, né? A importância da artista ID, desse novo projeto, que essa exposição ela foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria de Cultura. Então, parabéns, Aide, pelo seu trabalho. Eu quero falar só uma coisa, porque, ainda voltando um pouquinho da acessibilidade, a questão desse florescer, sabe? É uma forma da gente se humanizar também. Porque quando a gente se aproxima do outro e vê o outro nas suas fragilidades, a gente se torna mais humano. Então a gente vê que a gente é passível de erro, que a gente não é essa cocada toda, não, e isso humaniza. E o que a gente precisa é uma terra para humanos. Você, como artista e museóloga, como que você trabalha essa percepção da memória? Como que isso é presente na sua vida, no seu trabalho? Olha, tem um dizer dentro da museologia que todo artista ele precisa ser um museólogo, porque senão a arte dele vai desaparecer. Porque se ele não souber armazenar, preservar, vai desaparecer, né? E
a museologia, assim, ela me trouxe a coisa da memória, que foi me trouxe esse presente da memória, das lembranças, e de como entender e respeitar também a tradição oral principalmente, né? Existe um campo dentro da museologia, que é a museologia social, que ela vê muito trabalha muito essa parte desses, desses aspectos não institucionalizados do patrimônio, porque museologia, basicamente, tudo transforma em grosso modo em patrimônio. Ou você inclui ou você exclui. Não existe nada espontâneo. A espontaneidade como diz, é um conto de fada. Eu acho assim que todo artista ele precisa ter dentro de si um pouco de museólogo para poder preservar o seu trabalho. Agora, a arte é trabalho braçal. A artista, assim, já teve aquele mito que o artista vai lá, se inspira, não. É trabalho, 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 é pesquisa, sabe? É, é um trabalho assim, muito intenso para você produzir alguma coisa, porque, na realidade, é um trabalho para você parir a si mesmo. Porque eu lembro, quando eu fiz a minha primeira exposição, e eu vi as obras todas nas paredes, eu me deu um desespero total, porque eu me via ali. Me via ali e eu falava, nossa, eu sou isso? É, eu sou isso. E não tem como. Então a gente tem que ir a arte ela faz a gente enfrentar os nossos medos e que a gente é. Mas basicamente é técnica e é trabalho braçal. Né? Diz que são 7 encarnações para você se tornar um gênio, então nós que lutamos para chegar nesse ponto, né? Porque o trabalho de arte é a questão também de humanização dos indivíduos da Terra. Porque é um momento que você vai parar. E é maravilhoso quando a pessoa não gosta do trabalho da gente, viu, gente? A gente ama isso. Porque eles vão esquecer os que eles amam e vão lembrar do nosso bom trabalho dela é ruim, né? Então, vocês vão lembrar do trabalho ruim, né? Também para lembrar de quem? De quem você não gostou. Então, isso aí foi uma coisa que eu aprendi no primeiro ano de faculdade de arte. E isso é para a vida, mas ao mesmo tempo eu acho também uma meditação em movimento, né? Que reabastece, é processo criativo, que humaniza muito as pessoas, ou não, ou ela deixa a pessoa bem robótica, ou não, né? Mas é isso, né? É processo. E você, Bruno, como curador, como que é assim, que você vê e apoia essa expressão de memória e de identidade que a Aide traz no trabalho dela? Eu acho que a primeira coisa que é importante citar é justamente a coisa que foi falada anteriormente, né? Essa sabotagem que o artista tem, né? De falar, a arte é ruim. Então, não existe arte ruim. Começa por aí. Como pesquisador, eu atuei muito na área da arte da cultura visual. Então, é a questão de leitura de imagens, de entender as imagens. E isso é muito importante no trabalho da ID e fazer também é discutir a questão das imagens que ela cria, né? Como ela mesmo disse, fazer artístico é muito pouco de simplesmente ter uma inspiração e jogar tinta na tela. Eu não me lembro muito bem quem fala que criação artística é 90%, 10% inspiração, 90% transpiração, né? Então é mais ou menos isso. A ideia, assim, do papel, acho que do curador, logicamente, além da questão da seleção do que vai ser exposto, né, e como que ainda não vai ser exposto isso aí, é trabalhar com o artista, de dialogar, fazer ele dialogar com o que ele mesmo está criando, né? Tentar extrair esse potencial extra do trabalho que ele está desenvolvendo, né? E a ideia, né, ela pode não reconhecer, mas tem muito potencial escondido aí nesses pessimismos do artista, mas isso é normal. Eu acho que não é uma coisa exclusiva da ideia. O artista, acho que ele tem essa questão da dúvida sempre, né? E é parte do fazer artístico, acho que é parte da expressão. Arte é autoconhecimento, é autoexpressão, essa questão de entender seu espaço no mundo. E a dúvida
eu acho que representa muito bem esse momento. Eu acho que uma coisa muito importante de a gente pontuar nesse sentido é pensar que essas relações entre equipe que acabam reverberando aí nas produções de material de divulgação e tal, são relações complexas, como o próprio ato de criar da ID. Ele transparece, querendo ou não, os dilemas que cada um tem, as verdades que cada um carrega. Isso a gente tenta transparecer justamente, fazendo mais uma vez uma conexão direta com a exposição, com o crescimento de cada um, né? Então, o próprio material que a gente monta para divulgação, esse podcast, por exemplo, ele traz muito dessa natureza nossa, né? Essas discussões, esses atritos, né? E acredito que faz uma referência direta justamente à exploração do nosso todo, do que cada um tem de potencial, um ensinar o outro, essa troca de experiências, né? O projeto, a ID propôs, ela montou a equipe, ela está pintando, mas todo mundo, de alguma forma, está ali ajudando a coisa a se erguer, né? Fazer essa plantação crescer e ficar viva. Então, cada um está dando ali seu apoiozinho, dando seu pezinho para ela subir. Porque na realidade o projeto não vai ter só a minha cara, vai ter a cara de todo mundo, né? Cada um em um aspecto, né? Então, não pense, apesar de falar, o artista, ou como diz o cara, né, da história. Não é a coisa não funciona assim, é trabalho de equipe, né? E a equipe ela precisa ter resiliência, assim como florescer no meio do mundo, no meio das adversidades e das possibilidades, é preciso ter resiliência para enfrentar os desafios que dentro de qualquer trabalho, de qualquer produção, acontecem. Acontece e é bom que aconteça, porque aí a gente testa a nossa temperança e a nossa capacidade e faz mostrar a experiência que a gente tem diante da vida. Aide, fala pra gente então qual é a data, onde vai estar a exposição Florescendo no Meio do Mundo e deixa seu convite aí para o público. Essa exposição ela vai estar lá no Museu Antropológico, que é um lugar que eu amo, porque eu fiz meu estágio de museologia lá, tá, gente? E é um lugar que eu acho assim lindíssimo. Então, vale a pena só de ir lá e ver o prédio e subir as escadarias, já está valendo, né? Vai ser do dia 2 ao dia 30 de setembro. E no período, não abre às segundas-feiras, de terça a sexta, né? Das 9 às 17 horas. E aberta ao público, à comunidade geral, né? E é gratuita. E, além disso, a gente vai oferecer vamos oferecer rodas de conversas, visitação com os alunos de escola pública para idosos e pessoas com deficiências. Vai ter também uma oficina de formação da equipe do museu e da equipe do projeto. Esse projeto PNAD Lei Aldir Blanc 5/204 é uma oportunidade que o governo federal está dando para os artistas, né, para uma possibilidade da gente desenvolver o nosso trabalho. E eu quero ser grata também à equipe do museu e à direção do Museu Antropológico, que nos acolheu com maior carinho e dispondo todo o equipamento cultural, né, da UFG para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Sou grata também às pessoas, né, que se dispuseram a trabalhar, a compartilhar nessa empreitada comigo. Bom, é importante, então, destacar também que a exposição tem essa questão de uma ação de extensão, que cria esse elo, abre as portas para pessoal de faculdade, estudantes ali, principalmente dos cursos de museologia e de artes, para ter acesso de atuação ali dentro da exposição, como monitores e pessoas que vão receber o público em geral. Então, ela acaba englobando também essa questão de
trazer as pessoas para dentro do espaço, né? De abraçar essas pessoas.